eu fui deitar e ao deitar eu tive um sangramento nasal, né? Tive um sangramento no nariz e, cara, sujou o travesseiro inteiro de sangue. Eu falei, Caramba. Agora, se você me permitir, eu queria entrar na polêmica dos dias aí, que é o fato do AVC do Pirula, né? ah, tá virando polêmica Tá isso. virando polêmica. Aliás, eu espero, sinceramente, que o Pirula ele se recupere prontamente, independente de qualquer coisa. Tem um pessoal muito bravo com ele. Só que estão associando isso... porque é um cara jovem, acho que ele tem 40 anos, 42. Acho que ele deve ser da minha idade. Eu tenho. Tudo bem que eu tô conservado pra caralho, tô bonito, mas eu vou fazer 50 já no ano que vem. Eu acho que ele é mais novo que você, acho que ele tá perto Não, dos acho que ele deve ter 40. uns 48, não. É? É, acho que ele é da minha idade. Consegue ver aí rápido? Acho que é 42 que ele tem, mas a gente vai ver. Mas estão associando, porque do ponto de vista de você ter esse tipo de problema, é uma diferença considerável você ter 40 ou 50. Uhum. É uma diferença considerável. E estão associando esse problema dele, o AVC, pela idade, a ele ter tomado 500 doses da vacina. Parece que ele até ganhou uma torradeira lá da 10ª dose que ele tomou. E ele foi um cara que criticou muitas pessoas. Escreveu coisas assim, que tem que se ferrar quem não toma vacina. Não, acho que ele não fez isso, não, cara. Fez. Ele escreveu no Twitter, assim, quem não tomar vacina tem mais que se foder. Né? Tudo bem, direito dele achar que todo mundo tem que tomar. Eu não vou entrar nesse meio porque eu não vi. É uma coisa que eu não acredito que ele tenha falado. A gente não precisa assim, entrar nesse assunto, obviamente. Eu tô explicando só porque o pessoal tá bravo, né? Porque o pessoal tá bravo que ele escreveu, inclusive, incentivou que as crianças fossem obrigadas a tomar essa vacina. Porque, lógico, essa vacina deu um problema muito sério, depois até a gente discute sobre isso, porque, por exemplo, o Bolsonaro falou um monte de merda sobre a vacina, um monte de merda, no meu entender, um monte de merda, mas quem reagiu ainda reagiu pior. Porque existiam dúvidas sinceras sobre essa vacina, existem até hoje, várias dúvidas sinceras. Eu mesmo, a 3ª dose me deu, aparentemente, problema no pulmão, aparentemente, porque pode não ter sido ela, mas eu tomei a 3ª dose, me deu problema no pulmão que eu tenho até hoje. Meu pulmão meio zoado não recuperou 100%, né? E aí eu não tomei mais, né? Tomei até a 3ª que fui obrigado, depois não tomei mais. Né? Tem muitos relatos de problema, uma vacina que ficou ficou pronta muito rapidamente. Claro que nunca na história da humanidade se colocou tanta gente, tantos recursos para se fazer uma vacina. Então a gente imagina que ela fosse ficar pronto mais rápido. Mas o problema de você impedir as pessoas de questionar e tirar suas dúvidas, porque criou uma reação agora à vacina, porque amanhã a gente vai ter um problema, sei lá, de varíola. Até onde eu sei, o risco hoje da vacina da varíola, o risco de uma reação adversa, é praticamente nulo. Da vacina atual, da varíola. Aí amanhã você tem um surto de varíola, as pessoas não vão querer tomar, por causa dessa palhaçada que foi feita na pandemia. Bom, pergunta esse AVC que ele teve, pode estar relacionado a essa vacina? Não. Não? Certeza? Não foi. Cara, vamos lá. Primeiro a gente tem que falar da vacina. Vacinas são seguras. Mas sempre tem uma chance, existe uma chance pequena, mas sempre tem de dar um efeito colateral. Efeito colateral é muito, muito baixo pro benefício que ela traz. Sim, concordo. Muito baixo. Então, vamos lá, vacinas são seguras. No Brasil, quem começou campanha de vacinação, quem faz vacina, é militar. Para militar, vacina tem que ser a coisa número 1, até porque senão o soldado perde a guerra. Sim. Quem começou a campanha de vacinação no Brasil foram os militares. Quem começou com o Zé Gotinha foram os militares. E quem fez a grande explosão de vacinação, e depois, claro, foi pro SUS, mas foi iniciada pelos militares. Em qualquer país do mundo, militar não questiona vacinação, porque senão perde a guerra. Senão você vai perder a guerra. Os militares possuem setores de armas biológicas e eles sabem muito bem o problema que é a falta de vacinação. No Brasil, se criou um pânico, inclusive envolvendo militares. E é uma coisa que eu não consigo conceber. Porque militar não pode ser contra a vacinação. A não ser que ele seja muito burro mesmo. Ou mau caráter. E aí, o que acontece essa vacina, ela já estava em pesquisa há muito tempo. Há mais de 20 anos. Ela não foi uma vacina feita de agora. Inclusive, ela já estava sendo pesquisada para o SARS. Novidade que tivemos para essa vacina... É o mesmo vírus, mais ou menos? O SARS e o corona? São bastante parecidos. O que teve de diferente dessa vacina da outra foi o uso de uma maneira de você fazer com que o seu próprio organismo, através do RNA ali, faça a replicação e produza o teu anticorpo. Mas ela também tem do método antigo.
O método antigo é basicamente aquele: você deturpa o vírus, ele vai ficar fragmentado, você joga no organismo e tá beleza. Essas diferentes vacinas tinham tecnologias diferentes? Tinha Tipo, tecnologia tinha a do diferente. RNA, tinha Tinha outra. do RNA. Essa é RNA, do RNA, então ela vai atingir o RNA e vai Não, fazer ela o. vai. Você vai produzir Ah, e o teu organismo vai entender. Você vai produzir o spike daquele vírus, ah, que é onde ele se encaixa na célula. certo. Então você vai. Dali você, além de você produzir o spike, você não vai produzir o vírus, o seu organismo vai entender que aquilo ali é uma coisa que você tem que combater. E aí ele combate exatamente aquelas espículas do vírus, impedindo, neutralizando que ele entre na célula. É uma novidade, apenas isso. Mas a vacina antiga, que foi que a gente tomou aqui, que foi a do Butantan, ela foi feita da outra maneira, normal, como sempre foi feita as vacinas, que é o vírus deturpado sendo utilizado como anticorpo, antígeno, para que seu anticorpo haja ali. Sim. Sob a perspectiva de você ter alguns efeitos colaterais, inclusive de trombose, etc., né, que poderia causar um AVC, o risco era muito, muito baixo disso acontecer, como um efeito colateral, mas se você pegasse Covid, o risco de você ter a trombose Era maior. era gigantesco. Inclusive, se você só me permite um adendo, eu tenho um amigo que ele não tomou nenhuma dose da vacina, ele não tomou. Ele teve Covid e ele tá até hoje arriscado de ter que fazer transplante de coração. Porque Sim. a Covid deu um Ferrou o problema lá no coração coração dele. Ele tá arriscado até hoje de fazer transplante. A gente teve esse problema também, as pessoas que foram tomar vacina já tinham pegado Covid. Sim. E já estavam. Cara, a gente tem relatado para Covid um problema com intestinal, Sim. um problema para coração, problema de trombose e problema cardíaco. Tudo relacionado ao cara ter pego Covid. Agora o cara pegou Covid, tomou De vacina. pulmão também eu não vi, não teve? O pulmão já é a detonação mesmo. Já é o que ele causa. Já é o que ela causa. Que foi o que eu tive. Que detona as células pulmonares, você Sim. não consegue respirar, justamente porque o teu pulmão está debilitado e você ainda tem um monte de distrofia lá do seu sistema. E aí o que acontece? Teve pessoas que tomaram a vacina e pegou justamente ali na época. A vacina, ela não impede que você pegue a Covid, no geral. Quer dizer, muitas vezes impede. Mas ela vai fazer com que quando você pegar, o teu organismo esteja preparado para aquilo ali e saiba lidar melhor. Mas isso era comum? Porque quando eu era. Eu não entendo nada de vacina, né? Mas, por exemplo, quando eu tomava vacina antigamente, tomava vacina, sei lá, do sarampo. Você não ia pegar sarampo. Você não pegava. Não, pega. Você pega, mas às vezes você não vê o efeito. Tá. Sai simples. Você tomou vacina para Covid, não significa que você não vai pegar, mas você pode ficar assintomático. Entendi. Entendeu? Você, ou tu pode sentir levemente. Levemente, mas morrer você não vai. Então a vacina não é para você não pegar, é para você não morrer. Se tiver no lugar de sarampo, provavelmente tu vai pegar. Mas sempre foi assim? Tipo a da varíola. Porque as pessoas tomavam da varíola e não pegavam a varíola. A varíola, ela não existe mais. Sim, parece que voltou, né, um caso. Não voltou um caso? Não, né? até o momento não. Hã? A varíola só existe em laboratório. Tá. Ela não tem... Ela foi erradicada. Tá, isso faz Varíola- tempo, acho que na década até de 70, sei lá. Ela foi erradicada. É, Ela existe no laboratório na Alemanha, na Rússia, parece que tem também. Eles têm guardado. entendi. Mas ela não existe rodando por aí, não. Nossa, a varíola, cara, ela é muito contagiosa. Você pega, só que leve. A pessoa pode pegar, mas vai pegar bem leve. Esse é o lance do Covid. Agora, o Pirula, teve trombose por causa do Covid. Não. Já passou. Eu, particularmente, eu e minha família inteira, nós tomamos todas as vacinas, fiz campanha para as pessoas tomarem vacina. E é isso mesmo, cara. A ciência, porque no Brasil se criou uma. Mas a gente não pode contestar. Léo, a ciência, ela foi feita para ser contestada. Sim. Isso faz parte da metodologia científica. Ela tem que ser contestada todos os anos. Qualquer coisa que você produza, ela tem que ser contestada todo ano, todos os meses, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. Mas a ciência, ela só pode ser contestada pela própria ciência e não por imbecil. Não por um imbecil falando merda na internet. O cara que tá lá na internet não sabe porra nenhuma do que tá falando, vai lá e fala uma bosta contra a vacina. Esse cara deve ser ignorado completamente, porque ele, primeiro, ele nem sabe o que é um vírus, não sabe porra nenhuma, e o cara vai falar merda, né? Sim. E foi o que aconteceu. Sim. O Pirula já tomou vacina já tem tempo. Sim. Só por isso, você já descarta completamente o efeito colateral da vacina. Agora, as pessoas têm AVC todos os dias. E
AVCs têm aumentado independente da vacina. O AVC tem aumentado porque você pode ter uma isquemia, você pode ter uma embolia, você pode ter um rompimento de um vaso dentro do seu cérebro que vai causar um problema relativo a um AVC. Sim. E isso está relacionado diretamente ao maior problema da humanidade depois que a alimentação ficou de uma forma mais acessível a todos. Sim. Chama-se Questão da obesidade. Obesidade, sedentarismo, diabetes, isso tudo é causa de AVC. Que é a maior causa de AVC? Sedentarismo. Então, meu amigo, você assim, como nós aqui... Você tá porque magrinho agora. Eu tô magrinho, mas eu sou sedentário. Sim. Ainda tomo uma cachaça. Tô muito propenso a ter um AVC. O AVC é uma trombose no cérebro, é isso? Uma trombose, um rompimento de uma artéria. Tá. Também A pode trombose ser. é especificamente o quê? Um coágulo que se fixou ali. Você pode ter uma isquemia. Você pode ter um problema cardíaco e essa arritmia pode causar um coágulo que vai entrar no teu cérebro, pode causar ali um problema. Mas, desculpa, é ignorância minha mesmo perguntar. Por que essa vacina ou a doença ela pode causar essa trombose, por exemplo, em outros lugares, mas não no cérebro? Pode causar, poderia causar. Pode causar uma trombose, sim, como efeito colateral, em menos de 1 milhão, assim, do tipo... Sim, a chance é pequena. A probabilidade é 1 em não sei quantos milhões. Sim. Eu sou a favor, inclusive... Mas geralmente vai estar associado a quem tem... Sim. Porque, inclusive, não está definido que realmente causa. Apenas foi constatado em algumas pessoas que tinham predisposição genética, sim, e foi 1 em não sei quantos milhões, sim, mas aí você é obrigado a relatar, até porque você não sabe. É assim que funciona. Eu sempre fui, inclusive eu tomei as vacinas, só depois da terceira que me deu esse problema eu não tomei mais, mas eu sou a favor da vacina e do ponto de vista assim, se não tomar, é pior do que tomar. Então porque a própria vacina da varíola, se você pegar o histórico dela, tinha muito mais chance de problema colateral quando ela apareceu do que agora. Então as pessoas que... Mas cara, é igual o soro do Butantan. Se você pega o soro do Butantan e pega o soro de qualquer outro lugar, claro, tirando da Austrália, que eles também estão numa produção boa, você vai ver que os soros não tem eles estão contaminados, eles não são produzidos de uma forma muito adequada. Sim. Hoje, o soro que é produzido do Butantan, ele praticamente não causa efeito colateral. Sim. Por conta da limpeza. Cara, tudo, na hora de extrair o soro, pode contaminar. Conforme a indústria foi se modernizando, você foi tendo menos problemas. Então, não é impossível que você compre um lote de vacina e ela venha... Tem um problema. Por exemplo, o Brasil queria comprar vacina da Índia. Desculpa aí os indianos, mas, meu irmão, vocês não tinham a qualidade que tinha a Pfizer. Desculpa, cara. Não tem, cara. Mas tem boas indústrias lá. Hoje tem mesmo. Só que, não. O que me incomodou nisso é porque, assim, eu entendo, eu acho que as pessoas têm que questionar, inclusive até o idiota, porque, por exemplo, eu às vezes gosto de assistir um vídeo do cara que fala de terra plana. Porque como eles estudam isso, às vezes eles têm um argumento bom. E como eu sei que a Terra é redonda, você tem que ir lá eu tenho que saber refutar qualquer argumento, né, dos caras. Então eu gosto de ver, só que assim, como você falou, eu posso responder ou não. Essas pessoas não necessariamente precisam ser respondidas, podem ser ignoradas. O que eu sou contra é que se proíba que essas pessoas questionem. Não existe... Que você tire o canal do cara do ar, como aconteceu. Gente que falava... Chegou a tirar, não, acho que só botou a... Chegou a se tirar vídeo do ar. É um problema de saúde pública também, né? Sim. Na época, se deixa um cara falando merda, isso é um problema. Sim, concordo. Hoje o cara pode falar. Ele não tem problema de falar hoje sobre vacina. Ele não vai perder o cabelo por causa disso. Não, graças a Deus. E é importante, inclusive, explicar mas sobre isso. saúde pública, eu acho importante que as coisas sejam mais regradas. Eu já fui, há um tempo atrás, muito a favor da liberdade de expressão irrestrita. Até o Richard Dawkins, ele falava isso, olha, a gente não tem um país que tenha a liberdade de expressão irrestrita. Cara, mas depois que eu vi pessoas matando as outras por conta de opinião de um político tal ou B... E matando, inclusive, animais. Quando algumas doenças associadas a macaco, a gente estava matando macaco. Matando macaco, porque... Isso. Aí, aí eu comecei a pensar, olha, algumas coisas deveriam ser passíveis de punição. Então, assim, eu não sou a favor de calar ninguém. Sim. Mas o cara tem que ter responsabilidade sobre aquilo que falou. Então, tu vai lá e tu faz uma propaganda nazista, tu tem que se fuder lá com a multa lá e ir pra cadeia, velho. Porque você quis falar, você falou, teve teu direito. Mas você vai ser punido
pela merda que você fez. O problema é a propagação desse poder pro Estado, né? Você dá esse poder pra uma coisa, e aí sempre a gente justifica com algo justo, como o nazismo, e amanhã alguém que falar mal de um político vai preso também. Então isso que eu me preocupo. Tudo existe, essa possibilidade existe. Mas quando se trata de saúde pública, eu não gosto de brincar. Eu acho que tem momentos de exceção, como esse, mas não era mais fácil você colocar pessoas, né, como você mesmo, ó, vamos explicar, tal. Via de regra, as pessoas não são burras. Claro que a gente pode pegar a pessoa que tá fazendo isso de forma sistemática e sendo patrocinado, principalmente, se a pessoa tá Sim. ganhando dinheiro por isso, aí eu pego esse cara. Porque, inclusive, é a crítica que teve a gente como... Você sabe como é que começou a história das pessoas serem contra a vacina? Isso na verdade, isso é um movimento até comum em vários países da Europa. Da onde veio? Não tenho a mínima ideia, não. Um médico inglês que alegou que vacina causava autismo. Ah, é verdade. E ele estava produzindo uma outra vacina para vender. E aí ele falou que aquela vacina lá causava autismo. Aí ele tem que ser preso, aí sim, nesse caso. Não foi preso, como ainda foi para os Estados Unidos propagar a ideia dele. Putz. E ele tava... O cara causou morte de um monte de gente para ele vender a vacina dele. Mas esse tem que ser o cara preso, não o idiota que acredita e repete. Você entendeu? Pô, mas isso causou... Cara, eu concordo. Sabe qual é o lance? Quando você vê filho de rico morrendo, você sabe que a fake news foi longe demais. Porque, do tipo, alguém que tenha dinheiro, estudo, e mesmo assim opta por não vacinação, esse alguém foi muito influenciado por uma fake news. Sim. Quando você vê o pobre, ele não tem o conhecimento, ele é miserável, ele não sabe, ele não tem o acesso, enfim, tu entende. Mas quando tu vê o filho de rico, é porque a fake news chegou lá. A fake news tá bem alta. E a gente tem visto gente morrer de sarampo, por exemplo. Sim. Porque alguém aí na Tureba... Tem muita essas merda, tá? Eu detesto essa galera na Tureba, eu tenho asco. Eu tenho asco. Pessoa que come um pastel de ricota no mundo verde, acha que tá salvando o planeta e vem com essas ideias imbecil na Tureba e é o cara que não vai tomar vacina. É o cara que não propaga. Eu não gosto dessa galera, não. Mas... Agora tem pastel de escarola. Eu tenho uma raiva de quem inventou pastel de escarola. Na minha época não tinha papel de escarola. Pastel de... E outra coisa, esse troço de pastel de ricota é ruim pra caraca, velho. Não, mas isso aqui vai me... Aí outro dia inventaram foi suco detox. Porra, o cara tomando um monte de mato super sinistro pra fazer a digestão. Sim. Fala que detox. Detox é meus ovos. Eu acho que a gente pode trabalhar assim, por exemplo, diminuindo o alcance das pessoas e tal, em momentos de crise como essa. Mas eu me preocupo demais com a censura, com você proibir. Eu concordo. Né, baseado assim, não, a gente tem que proteger as pessoas porque a gente chega na distopia do eu robô, né? Então você tem um mundo de robôs para proteger os seres humanos. Como os seres humanos são os que mais os destroem, então eu tenho que tirar toda a liberdade dos seres humanos. Sim. Então eu não quero nem chegar no caminho para essa distopia, por isso que eu sempre, de certo modo, sou a favor da liberdade, não esse anarquismo meio burro, todo mundo pode tudo. Então, obviamente não. Mas pra gente dar Mas então, só pra finalizar, então, no seu entender, 0% de chance nada a ver com do AVC do Pirula ter algo a ver com a vacina. Gente, o Pirula tá gordinho, acima do peso. Já tá não tá não, tá gordinho. Tava fofinho já. Pô, nitidamente, Pirula é sedentário ali. Ué, velho. E provavelmente tem alguma... pode ter uma associação com predisposição genética. Então não tem nada a ver com vacina. Isso aí é... galera especulando uma coisa... e outra coisa. As mesmas vacinas que o Pirula tomou, eu tomei e eu afirmo. Vacinas são seguras. Minha família inteira tomou. Tomei as mesmas. Fiz campanha tudo igual o Pirula. E não vou ter um AVC. Não, se aparecer outro surto como esse, tiver uma vacina, aliás, tomar, eu tomaria também. Eu tomo... Sabe como é que eu comecei a tomar remédio de pressão? Eu... Uma vez, comi uma comida muito salgada que minha mãe fez. Minha mãe não erra na comida. Minha mãe é... Cara, ninguém cozinha igual a ela. Você tem uma ideia, meus filhos, eles amam a comida do avô deles ao ponto de tu ir no restaurante na rua e eles não querem comer. Você vai no... qualquer restaurante você vai, minha avó faz melhor. Minha avó não quer, pra que você me traz aqui? Ainda paga caro aí. E ficam revoltados. Mas um dia ela errou a mão lá numa coisa que eu não lembro o quê, e eu comi, tava muito, muito salgado mesmo, tava exacerbado. Ela tava chateada com você? Não, ela errou, tadinha, na mão. E me deu uma dor de cabeça, cara. E eu fui deitar. E
Ao deitar, eu tive um sangramento nasal, né? Tive um sangramento no nariz. E, cara, sujou o travesseiro inteiro de sangue. Caramba. Foi muito sangue. Aí eu acho assim, pô, cara, por que eu tive rompimento de uma artéria, né? E tava com a boca toda. Mas tive rompimento de uma artéria. Eu vou verificar isso aqui, vou começar a medir minha pressão. Aí, eu medi a pressão 12/8. Sempre. No outro dia, 12/8. Qualquer dia que eu medi, 12/8. Porra. Mas fiquei encucado com aquilo. Aí fui no cardiologista. Aí o cardio falou, pô, cara, não é assim que se mede pressão. A pressão você tem que botar um mapa e verificar se tá errado ou não. Então você bota o mapa, fica alguns dias com o mapa, que é Sim. toda hora medindo. Irmão, quando chegou o mapa, tinha horários que a minha pressão ia lá pra 14, 16. E o que causava isso? Sedentarismo era o principal. Primeiro que eu Sim. tava 20 quilos mais gordo. E aí o médico falou, olha, cara, aqui, ó, o mapa de pressão. Você vai medir, vai no posto, tu tá ok, mas olha o que tá acontecendo aqui no teu dia a dia. Então, se eu tivesse um AVC, grande chance de acontecer. Hoje Sim. eu tomo um remédio de pressão e óbvio que a chance diminui bastante. Claro. Mas, por exemplo, será que o Pirolo não tinha pressão alta? Será que ele não tinha diabetes? Que são as causas. Sim. Sedentarismo, pressão alta, diabetes, a gente não sabe, né? O fato é que o Pirula foi um grande defensor da vacina. E aí a galera vai pegar ele pra Cristo agora. Claro. E outra coisa, antes de terminar essa fala, eu queria desejar de cara as melhoras para o Pirula, dizer que ele está certo, ele é um grande divulgador científico, se não for o maior. Ele, quando começou no YouTube, isso aqui era mato, e ele topou aí e foi pra frente. Ele é importantíssimo. E mais, tá, galera? Eu peço encarecidamente a vocês, porque assim como o Pirula, né, e aqui como o Léo aqui agora no podcast, nós não somos donos do YouTube, nós somos uma espécie de Uber do YouTube. Sim. E como ele não está podendo fazer vídeos, ele vai ter uma queda brusca na receita, ele sustenta os pais, né, isso é um dos problemas que eu tenho, porque hoje eu vivo da internet. Eu estou licenciado, mas eu sou biólogo e professor do Sim. município de Macaé. Eu sei. E eu tenho que voltar no ano que vem. Eu estou de licença em vencimento, mas eu não vou voltar, porque eu vou largar para viver da internet, que paga mais e tal. Só que eu penso muito nisso, de um dia abandonar, porque eu vivo enquanto eu tenho voz. Eu vivo enquanto eu tenho cérebro. Se eu tiver algum problema, eu não vou ter mais dinheiro, não tenho mais como me sustentar. Se eu for funcionário público, se eu tiver algum problema, eu ainda tenho como me aposentar. Sim. Na internet eu não tenho como me aposentar. Isso é um problema sério. E o que está acontecendo com o Pirula é um problema muito sério. Porque quando você deixa de botar vídeo, a sua plataforma, o YouTube não entrega o antigo. Ele só entrega se você estiver ali. E o Pirula vai precisar de dinheiro para manter os pais e ele não vai voltar muito cedo. Eu espero que ele não tenha sequela nenhuma. Eu espero que ele volte logo. Mas a gente está falando aí de semanas para que ele possa retornar. Ou pelo menos algumas semanas, né? Inclusive, ele não tem plano de saúde. E o que eu falei até no Twitter hoje, né? Eu falei, gente, atacar agora, quem vai ler esses ataques é a família dele. Horrível. Então nem isso. adianta você atacar ele agora. Horrível isso. Você tá bravo com ele, deixa ele voltar, tá bem, a gente chama ele aqui, convida ele, conversa com ele, aí você xinga ele. Né? Mas xinga ele. Não ataca agora porque a família tá lendo isso, já tá mal por causa do cara, a família tá lendo isso. Não só tá mal, como ele vai ter algumas... Por exemplo, o cara não tem nem plano de saúde. Ou seja, ele vai passar por momentos de necessidade. Sim. Então, quer ajudar? Assista os vídeos do Pirula, vai lá e maratona. Tem a série dos dinossauros que tá perfeita. Tem o Pix lá, eles botaram lá alguma maneira de você tá na UOL, inclusive, tá na UOL. O cara é importante para a sociedade brasileira, muito importante. Então, por favor, não... E assim, uma das coisas que eu vi que também me chateou da galera, alguns que são fanáticos religiosos, porque assim, eu não tenho nenhum problema com religioso, mas tenho problema com fanático, do cara lá, bem feito, que é ateu. Mas eu vi muito religioso também assim, do tipo, olha, eu sei que ele não acredita em Deus, mas eu vou estar orando pra ele. Sim. E eu tenho certeza que o Pirula não ficaria triste, mesmo ele sendo ateu, e não ficaria triste nenhuma vez, se o cara falasse, vou orar, ok, beleza, não tem problema. Mas a família e ele, eu tenho certeza que ficariam muito tristes. Nesse momento, os caras falando bem feito, porra, velho, pra que isso? E tá falando pra família, não e é pra ele. E outra coisa, Jesus nunca ensinou isso, viu? Jesus nunca ensinou ele isso. pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita nele. Jesus ensinou a amar o próximo. Sim. Então não é porque ele não tem religião. É o único mandamento dele.
O É o único único mandamento. mandamento dele. É Então não é porque ele não perfeito. tem religião, tu vai lá falar bem feito pra... Porra, não se preste a isso. Não gosta dele? Não fala nada, velho. Deixa ele melhorar e depois tu vai lá e critica. Não, mas ele vai melhorar e a gente espera, inclusive, poder conversar aqui com o Pirula também, com certeza. Ele vai ficar bem. Eu, particularmente, tô torcendo por ele. Eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que ele vai se recuperar. O cérebro é bastante plástico, Sim. dá pra repor muita coisa. Espero que ele saia É dessa que o mais nisso o rápido problema é a idade, né? Se o cara é mais velho, é melhor, né? do, Pra do, esse tipo de acidente, do não é que AVC. tem mais. Tem Eu não- mais. isso eu não É? não Eu já, faço já ideia. posso. Então vamos esquecer, porque eu também não manjo nada disso. Deixa eu ir. Porque o cérebro de criança ele é muito mais plástico do que quem é Mas adulto, isso por né? causa. Diz, né? Não sei se Ah. isso. Eu sei que pro coração isso é válido. Você ter mais irrigação quanto mais velho você é. Uhum. Então vamos esquecer esse Eu assunto, não porque eu sei, também não Léo, entendo não sei, disso. não sei. Não é a minha Precisa de um área. médico aí pra poder